Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo em paz, dentro de casa, sem fazer arte, tá? Pessoal, o objetivo desse vídeo é explicar para vocês um pouco desse conteúdo que foi enviado para vocês na semana passada, que a gente adentra desse universo do microscópio, das partes da célula, tá? Então, preparei os slides para vocês, baseado naquela atividade, certo? Que foi enviada, naquele passo a passo, tá? É interessante, já vou deixar isso explicadinho para vocês, é interessante que vocês sigam aquele roteiro, tá? Por que, Pro, é interessante que siga aquele roteiro? Porque aquela orientação é como se a gente estivesse em sala de aula, tá bom? Então, tem uma leitura inicial, uma produção a partir da leitura, tem uma atividade, então é um sequenciamento como se fosse, o que é que eu preciso fazer primeiro? Isso daqui. Então, não parte direto para a atividade, não tenta ir burlando as etapas, porque aquelas etapas elas vão orientar vocês direitinho de como proceder para a compreensão do conteúdo. E aqui, nessa explicação, eu vou estar retomando as coisas do livro, alguns assuntos, alguns conceitos, para a gente poder firmar um entendimento sobre ele, tá certo? Presta atenção direitinho no que vai vir depois, para a gente poder entender e adentrar esse mundo microscópico. Valeu? Pessoal, qual é o nosso assunto que nós vamos trabalhar? A descoberta da célula viva. Então, a gente vai adentrar nesse mundo microscópico e a primeira informação que eu trago para vocês foi de como isso tudo surgiu. Então, a gente tem aqui um dos primeiros microscópios que foram construídos. A primeira visão que nós temos das células foi esta visão daqui, que a gente vai ver mais para frente um pouquinho do que seria. Mas a gente olha inicialmente e acha uma coisa um pouco estranha, um pouco esquisita, mas esse foi o primeiro microscópio utilizado para observação de células, tá bom? E aí, é impossível adentrar no mundo microscópico sem a invenção do microscópio, isso é lógico. Eu não posso observar células se eu não tenho um equipamento preparado para isso. Então, com a invenção do microscópio foi possível a descoberta das células, então foi possível observar esse universo menor que possibilitou esses estudos da citologia, que é o estudo das células, tá? Que hoje, de forma mais aprofundada, a gente chama de biologia celular. Então, o que seria a biologia celular? Esse estudo do funcionamento, das partes, do metabolismo, de tudo acontece a nível celular, beleza? Quem foi que fez o primeiro microscópio? Então, a gente tem uma sequência de pessoas, minha gente, que foram promovendo aprofundamento desse equipamento e a partir desse aprofundamento foram surgindo novas descobertas e novas tecnologias também. Então, os primeiros a criar uma estrutura de um microscópio foram Zacarias e Hans Janssen. Eles eram pai e filho, que eram holandeses e eram fabricantes de lentes. Então, a partir dessas lentes que eles fabricavam para óculos e para outras estruturas, eles montaram uma estrutura de um microscópio, mas que era um microscópio que só usava uma lente, tá? E aí, Antoine Van Leeuwenhoek, ele, para fazer uma investigação mais aprofundada da natureza, ele criou um microscópio simples, tá? Então, Zacarias e Hans Janssen fizeram esses primeiros estudos com essas lentes. Antoine Van Leeuwenhoek fez o microscópio. O que é que ele observou? Água estagnada, água parada, sangue e esperma. Então, nesse contexto de estudar esses três elementos, ele observou micro-organismos, ele observou hemácias, ele observou espermatozoides. Então, de um microscópio simples, já foi possível fazer a observação dessas três estruturas, tá? E a partir daí, vamos dizer assim, de um melhoramento desse microscópio que foi criado por Van Leeuwenhoek, Robert Hooke criou um novo microscópio que a gente vai chamar de microscópio composto, porque ele tem duas lentes, tá? Então, ele tem uma lente assim e uma lente abaixo para poder fazer uma observação melhor. Então, o que é que Robert Hooke fez? A partir dos estudos dele, surgiu o termo célula, tá? Então, foi a partir dessa observação que foi criado esse termo. Então, o que é que ele fez primeiro? Quando ele apresentou o microscópio, ele observou um musgo, né? Uma estrutura de um musgo, de uma planta, são briófitas, mas aí ele precisou fazer uma melhoria nesse microscópio. E aí, numa segunda apresentação, ele utilizou fatias finas de cortiça. Lembra que cortiça
é aquela rolha a gente usa para fazer rolha de garrafa, alguns outros materiais assim. Ele é bem levinho, né, um pouco poroso, mas é feita de material morto, porque a cortiça, ele é produzida casca que envolve o tronco da planta. E quando ele observou essa cortiça, ele viu isso daqui, minha gente. Foi essa estrutura que ele observou que a gente percebe pequenos buracos, tá? Essa observação dele lembrou pequenos quartos, né, celas de convento, por isso que veio célula, vem dessa questão desse termo cela, tá bom? E dessa observação, dessa primeira observação com material morto, né, que seria das fatias de cortiça, ele fez uma observação depois de partes vivas para poder fazer comparação com o primeiro material. Então, ele fez uma observação inicial, depois fez uma outra observação para poder fazer comparação e veio aí, então, essa denominação, nome célula, tá? A partir da cela de convento que ele tinha feito uma analogia. E a partir dessa observação, ele fez uma projeção. O que é que acontece? Ele observou plantas, depois ele começou a observar outros seres vivos, e aí ele percebeu que os animais também eram compostos dessas bolsas microscópicas de aspecto gelatinoso, que era a primeira impressão que se tinha das células naquela época, tá bom? A partir desses estudos de Robert Hooke, veio a criação da teoria celular. Quem foram os primeiros que fizeram essa proposição? Matthias Schleiden e Theodor Schwann. Então, eles juntos estudando, eles fizeram essa proposição, tá? Então, como assim, eles fizeram observação dos seres vivos e tal, e o que é que eles perceberam? Que depois de muito estudo, eles chegaram à constatação de que todo ser vivo era formado de células. E essa é a base da teoria celular. Se não tem célula, não pode ser considerado ser vivo, tá bom? Depois, Rudolf Virchow, ele vem prosseguindo com esses estudos. Perceba que eu precisei criar o microscópio, depois foi preciso fazer estudos mais aprofundados dessas primeiras observações da célula, para depois vir essa proposição da teoria celular, onde primeiro se fala que todo ser vivo é formado por célula, depois vem uma teoria de que para existir uma célula é necessário que exista uma célula pré-existente, ou seja, de um ser vivo surge um outro ser vivo. Então eu preciso que exista uma célula para que essa célula dê origem a uma próxima célula. E a partir desses aprofundamentos, criou-se os postulados da teoria celular em 3 pontos fundamentais. Todo ser vivo é formado por célula e por estrutura de células derivadas. E assim essas células são chamadas de unidades morfológicas. Unidades morfológicas têm a ver com a questão do formato, morfologia. Então, da estrutura que essa célula vai ter. Na célula são realizados processos que são fundamentais à vida, ou seja, elas são unidades funcionais e fisiológicas. Para que um ser vivo mantenha-se vivo, para que ele mantenha-se funcionando, ele precisa que a célula também esteja funcionando. E o terceiro ponto fundamental vem dizendo que toda célula se origina de uma célula pré-existente. Então, eu preciso que essas células realizem divisão celular para que o ser vivo possa surgir. Seja um ser vivo unicelular, que vai dar origem a um outro ser vivo unicelular, ou seja, um indivíduo pluricelular, que as células vão sofrer sucessivas mitoses até formar um indivíduo completo, ok? Nesse contexto, entra um bendito de um cidadão, os vírus, olha o coronavírus aí, meu povo, que começa a entrar em discussão, porque os vírus não são formados por célula. E de acordo com esses autores, eles não podem ser considerados seres vivos, justamente porque a teoria celular fala que todo ser vivo é formado por célula. Tá? Eles apresentam uma grande dependência da célula para realizar a atividade, ou seja, eles não têm um metabolismo próprio. Para que eles consigam realizar as suas funções, eles precisam estar dentro de uma outra célula. Então, por conta disso, eles são caracterizados como parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas por quê? Porque eles vão se aproveitar daquele indivíduo, daquela célula que eles vão estar adentrando. Intracelulares, porque eles precisam estar dentro de uma célula para funcionar. Obrigatórios, porque eles só funcionam se ele estiver dentro de uma célula. Caso não, ele fica no estado de latência, ele fica adormecido. Então, ele não tem funcionamento se ele não estiver dentro de uma célula, tá?
tá bom? Então, mesmo que eles não tenham células, né, a estrutura do vírus é um capsídeo de proteína com material genético dentro. Então, ele não tem essa estrutura celular de membrana, citoplasma, núcleo, material genético, organelas para poder eles manterem o funcionamento deles. Então, eles precisam dessas células para poder estarem funcionando, beleza? Adentrando a esse universo microscópico, a gente vai ver que a célula ela tem algumas partes principais. Então, vamos recapitular. O que seria a célula? A unidade funcional de um ser vivo, né? Unidade funcional e morfológica, ou seja, ela determina a morfologia, o formato do indivíduo e o funcionamento dele. Então, se a gente for pensar a nível de célula, ela vai ter 3 partes principais. A membrana plasmática, que é uma estrutura que circunda, que protege, que controla a entrada e saída de substâncias. O citoplasma, que preenche a célula e que vai conter as organelas e toda a estrutura e toda a parte metabólica acontece no citoplasma. E o núcleo, que é a estrutura que vai comandar a célula justamente por conta da presença do material genético dentro dela. Mas aí eu preciso pensar, todas as células elas vão ter essa estrutura? Não, eu preciso relembrar 2 conceitos. Primeiro conceito de célula procarionte. O que seria essa célula procarionte? É uma célula que é mais simples e que possui material genético disperso no citoplasma, ou seja, ela não tem essa estrutura de núcleo. E aí eu tenho o segundo conceito, que é de célula eucarionte, que são células que possuem compartimentos membranosos, ou seja, ela tem várias organelas em seu interior e tem um núcleo individualizado, um compartimento que vai armazenar o material genético, correto? Então, se a gente for falar de parte das células e eu estiver falando de célula eucarionte, eu vou falar membrana, citoplasma e núcleo. Se por um acaso eu adentro nesse universo, eu vou citar a célula procarionte, eu vou falar de membrana plasmática, de citoplasma e de material genético, justamente porque a célula procarionte não possui o núcleo individualizado. E aí, nesse contexto de tipos celulares, a gente, enquanto célula eucarionte, existem 2 tipos de célula, a célula animal e a célula vegetal, que em sua grande estrutura, ela tem a mesma composição, exceto a célula vegetal, que difere em 3 elementos da célula animal. Então, a célula vegetal, ela tem uma parede celular, que é essa estrutura que a gente está vendo aqui, meio marronzinha, que fica externa à membrana plasmática, que é uma estrutura que vai dar rigidez à estrutura da célula vegetal, certo? A célula vegetal também tem cloroplasto, que é essa estrutura verdinha aqui. O cloroplasto, ele tem a clorofila, que é responsável por promover o processo de fotossíntese nas células vegetais, tá bom? Nos indivíduos fotossintetizantes. E a célula vegetal também tem grandes vacúolos, que a gente pode dizer assim, que são bolsas grandes gelatinosas, que vão fazer o processo de armazenamento de substâncias, principalmente de água, tá? Controlar esse fluxo de água na célula e também promovem alguns processos metabólicos, tá? Então, eu tenho 2 tipos de células eucariontes, sendo que a célula vegetal tem 3 componentes a mais do que a célula animal, que é a parede celular, o cloroplasto e o vacúolo. Hoje, com os avanços da tecnologia, dos estudos microscópicos, a gente precisou também ter uma evolução nesse equipamento para poder ter um estudo maior sobre os tipos celulares, certo? Então, a gente vai falar de 3 tipos de microscópio. O microscópio óptico ou de luz, que é aquele microscópio que a gente conhece, que tem lá na escola, que eu acredito que vocês já devam ter feito manuseio, tá? Então, o que ele possui? Ele possui 2 tipos de lentes. As oculares, que são lentes que estão acima, que é onde a gente coloca o olho para poder fazer a observação, e as lentes objetivas, que é um conjunto com 4 lentes de 4 aumentos, tá? Ela pode ser de 4 vezes, 10 vezes, 40 vezes e 100 vezes. Qual o objetivo desse conjunto de lentes? Ampliar o que a gente vai observar, certo? Então, nesse microscópio óptico, ele pode atingir um aumento de até 1.500 vezes, fazendo a junção das oculares com as objetivas. E ele é um microscópio óptico, ele é um microscópio de luz, porque ele precisa de um feixe de luz para atravessar o material para poder fazer essa observação. Esse é o microscópio óptico. Então, aqui estão as oculares, é onde a gente vai colocar os olhos para fazer a observação. Esse é o conjunto das lentes objetivas. A gente coloca o material que a gente vai observar em cima aqui
dessa estrutura e a fonte de luz está abaixo. Então ela vai atravessar o material para que essa luz possa chegar até os nossos olhos e a gente possa fazer a observação. O segundo tipo de microscópio é o microscópio eletrônico de transmissão. Ele utiliza um feixe de elétrons para poder fazer essa observação. Os cortes precisam ser super finos para justamente conseguir atravessar, tá? Então, esses feixes que são refletidos, eles são capturados pelas lentes eletromagnéticas e pode ser ampliado em até 500 mil vezes. Então, a potência é infinitamente maior do que a do microscópio óptico, certo? Então, ele permite que as organelas celulares sejam visualizadas, ele permite observar detalhes da membrana plasmática, tá bom? E aí, com a invenção desse microscópio eletrônico, permitiu o maior desenvolvimento da citologia. Então, aquilo que a gente observou com o microscópio óptico, que era mais simples, que eu percebia basicamente apenas a estrutura do núcleo, uma vez que ele fosse corado, e da membrana plasmática, eu posso conseguir observar as estruturas muito menores com esse tipo de microscópio. Esse daqui é ele, tá? Então eu boto o que eu quero observar aqui, eu tenho as lentes, né? Os feixes de elétrons vão atravessar para a gente conseguir ter uma visualização melhor daquela estrutura. E o outro tipo de microscópio é o microscópio eletrônico de varredura, que ele tem um funcionamento semelhante ao material ao microscópio de transmissão. Qual é a diferença entre eles? O material que vai ser observado, ele tem que ser desidratado ou congelado através de criogenia. Então, o microscópio eletrônico de varredura produz imagens da superfície dos objetos, formando imagens tridimensionais. A gente vai retomar os conceitos agora que a gente viu anteriormente e a gente precisa entender o que é que acontece dentro dela. Então, isso daqui, esse conteúdo, ele já é uma base para a gente adentrar nesse universo celular. Então, eu falei para vocês na estante dessa estrutura da célula procarionte. Então, perceba a diferença entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte. Aqui é uma célula de uma bactéria, tá? Então, ela vai ter uma parede celular, né, que não é igual à parede celular da célula vegetal, ela tem uma composição diferente. Ela vai ter a membrana plasmática, o citoplasma, e percebam que o DNA, ele está disperso aqui dentro do citoplasma. A nível de outras composições no interior, ele tem ribossomos. Ribossomos são responsáveis pela produção de proteínas. Então, é necessário que essas células possuam esses ribossomos para produzir as proteínas que vão ser extremamente importantes para a estrutura da célula. E aqui, se a gente parar para observar a célula animal, ela já tem uma composição completamente diferente. Então, ela tem o núcleo, tem dentro do núcleo o nucleolo, ela tem várias organelas, vacúolos, lisossomos, mitocôndrias, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. Cada uma exerce uma função diferente para poder manter a célula funcionando. Então quer dizer que a célula procarionte ela vai ter um funcionamento diferente porque ela não tem organelas? Isso mesmo. Ela é muito mais simples, ela realiza muito menos processos metabólicos, justamente porque ela não tem essa composição. E a célula procarionte ela é unicelular. Então, ela já não se une, já não forma indivíduos mais complexos, como no caso da célula eucarionte, beleza? Figurinhas, eu espero que vocês tenham conseguido entender, tá, o assunto. É uma base, é uma introdução do que a gente vai começar a estudar sobre célula. Então, como eu falei para vocês anteriormente, eu preciso entender o contexto, eu preciso entender o que é que acontece com esse universo microscópico para poder adentrar no universo celular, tá bom? Então, volto a falar para vocês. Sigam aquele esquema que foi passado para o estudo, então faz o passo a passo, segue cada comando para vocês conseguirem organizar direitinho o estudo. Para quem já fez e está com alguma dúvida, entre em contato comigo pelo e-mail ou pelo Instagram para a gente estar conversando sobre isso, tá bom? Para a gente não ficar com nenhum atraso, nenhuma dúvida com relação a esse conteúdo, tá bom? Continue estudando. Não saiam de casa, por favor. Vamos seguir as recomendações, né, dos serviços de saúde, dos governos, para a gente conseguir ultrapassar com muita tranquilidade esse processo que a gente está vivendo, tá bom? Beijinho para vocês, até mais. E qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá bom? Tchau, tchau.